Shalom, pessoal, graça e paz a todos vocês. Deus abençoe todos vocês grande e poderosamente. Sejam todos bem-vindos ao nosso resumo da semana do nosso plano Bíblia Viva, do Evangelho de Marcos de 13 a 16 e Evangelho de Lucas de 1 a 4. Vamos ver o resumo dos dois evangelhos. Irmãos, nesta semana, nós estamos na semana 5, da nossa leitura Bíblia narrada. Acabamos de terminar o dia 27 de leitura narrada. Lembrando que esse plano é por 6 meses, de forma cronológica, mas especialmente decidimos iniciar com os evangelhos para que também possamos facilitar a leitura para os novos convertidos, aqueles que ainda não conhecem a Bíblia, mas também para aqueles que já conhecem, mas que, como eu, queria colocar Jesus no centro, conhecendo a vida de Jesus. E cada evangelho apresenta Jesus de forma diferente. E nesta semana, o plano Bíblia Viva nos conduziu ao encerramento do Evangelho de Marcos, primeiramente, e o início do Evangelho de Lucas. Irmãos, o foco central foi a fidelidade de Jesus até o fim, a vitória da ressurreição e a entrada de um novo olhar sobre Jesus. Agora, ele é apresentado por Lucas com cuidado histórico e teológico. E esta semana, ela nos conecta à cruz, à ressurreição, à promessa e à missão. Amém, pessoal? Pai querido, Pai amado, Senhor, entramos na Tua presença com toda reverência e temor, com humildade no nosso coração. Te pedimos, Senhor, que toda distração seja anulada agora em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa falar através de mim, que possamos tomar posse da Tua palavra, não somente ouvir, receber, mas, sobretudo, praticar, obedecer. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos para esse resumo da semana 5 da leitura do nosso plano Bíblia Viva. Primeiro vamos falar do Evangelho de Marcos, de 13 a 16, e depois vamos falar de Lucas 1 a 4. Já pegou seu caderno? Já tem sua caneta? Vamos lá, tome nota. Olha só, irmãos, o Evangelho de Marcos eu já tinha explicado, mas eu vou relembrar. O Evangelho de Marcos, o autor, ele chama João Marcos. Ele era um discípulo e um cooperador do apóstolo Pedro. Irmãos, esse evangelho ele foi escrito aproximadamente entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. E para quem ele foi escrito? Ele foi escrito para os cristãos gentios, especialmente para os romanos. E o objetivo desse evangelho é apresentar Jesus como Filho de Deus e servo sofredor, enfatizando ação, autoridade e obediência até a cruz. Amém, pessoal? Irmãos, retrato de Jesus em Marcos, Jesus é o servo fiel que cumpre a vontade do Pai, poderoso em obras, humilde no sofrimento e vitorioso na ressurreição. Aleluia!
O capítulo de Marcos 13 apresenta Jesus como rei, profeta e senhor da história. Jesus ensina sobre o fim dos tempos, a destruição do templo e a sua volta, e ele se revela como profeta escatológico. Amém, pessoal? A palavra-chave em Marcos 13 é vigiar tribulações. Irmãos, vigiar é permanecer espiritualmente atento. Jesus falou vigiar e orar. Tribulações é dores que antecedem a consumação. Amém? E a vinda do homem, que é o retorno glorioso de Cristo. Então, neste capítulo temos 3 palavras-chave: vigiar, tribulações e a vinda do Filho do Homem. E o versículo-chave está lá em Marcos 13:33, que fala: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém? Irmão, Jesus mostra que a história está sob controle divino. O sofrimento não é sinal de abandono, gente. O sofrimento é parte do plano do nosso Redentor. Ele chama o povo à perseverança e à vigilância. E Jesus, neste capítulo, Jesus é o Senhor do tempo. Aquele que conhece o fim desde o princípio. Pegou a chave? Escreve no comentário: Jesus é o Senhor do tempo. Aquele que conhece o fim desde o princípio. Amém? Em Marcos 14, Jesus é apresentado como cordeiro que se entrega. Irmãos, relato da última ceia, da traição de Judas, da oração de Getsemane e da prisão de Jesus. A palavra-chave é aliança, Getsemane e traição. Aliança, novo pacto selado no sangue de Cristo. Novo pacto selado no sangue de Cristo. Getsemane, lugar de rendição total. E traição, que é rejeição humana ao amor divino. Amém? Versículo-chave está lá em Marcos 14:36, que fala: todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Jesus aceita plenamente a vontade do Pai, gente. Ele se torna o cordeiro voluntário, obediente até a morte. Jesus, nesse capítulo, Jesus é o cordeiro obediente que se entrega por amor, por mim e por você. Marcos 15, Jesus é apresentado como o rei sofredor. Julgamento, crucificação e morte de Jesus. Palavras-chave são crucificação, rei dos judeus e véu rasgado. Palavra-chave crucificação, que é a morte substitutiva. Rei dos judeus, a verdade rejeitada, véu rasgado, acesso livre a Deus. Quando o véu se rasgou, nós tivemos livre acesso ao nosso Abba Pai. Versículo-chave está lá em Marcos 15:38, que fala: e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Amém? Irmãos, a morte de Jesus rompe a separação entre Deus e nós. E o sacrifício é completo e eficaz, gente. O sacrifício não foi feito por metade, não. Ele foi feito completo e ele foi eficaz. Através desse sacrifício, nós hoje temos acesso ao Pai. Jesus, nesse capítulo, ele é o Rei vitorioso pela cruz. Aleluia. Marcos 16, o Cristo ressurreto. A ressurreição, a comissão e a ascensão. Palavra-chave: ressurreição, envio e sinais. Ressurreição, vitória sobre a morte.
envio, missão da igreja, sinais, confirmação do poder de Deus. E o versículo-chave está em Marcos 16:15, que fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquilo que eu, Celeste, estou fazendo nesse exato momento. Irmãos, a ressurreição confirma a identidade de Jesus e inaugura a missão da igreja. Jesus, nesse capítulo, é o Senhor vivo, presente e atuante. Escreve no comentário: Jesus é o Senhor vivo, presente e atuante. Amém? Irmãos, agora vamos passar para o Evangelho de Lucas. Nós iniciamos essa semana com o Evangelho de Lucas de 1 a 4. Evangelho de Lucas 1 a 4. Irmãos, o autor é Lucas, médico e historiador, companheiro de Paulo. Esse evangelho foi escrito aproximadamente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, e ele foi escrito para Teófilo e leitores gentios. Qual é o objetivo dessa escrita? Apresentar um relato ordenado e confiável da vida de Jesus, destacando a salvação para todos nós. Retrato de Jesus em Lucas: Jesus é o Salvador compassivo, perfeito e perfeito Deus, perfeito homem e perfeito Deus. Lucas 1, o Deus que cumpre promessas. Anúncios do nascimento de João Batista e de Jesus. A palavra-chave, aliás, as palavras-chave são promessa, graça e obediência. Aleluia. Promessa, fidelidade divina. Graça, favor imerecido. Obediência, resposta humana. Versículo-chave está lá em Lucas 1,37, um dos meus versículos favoritos, que fala: porque para Deus nada é impossível. Eu sou um milagre vivo, porque para Deus nada é impossível. Irmãos, Jesus nesse capítulo é apresentado como o Messias prometido. Lucas 2, o Salvador que se aproxima. Nascimento de Jesus, pastores e Simeão. Palavra-chave: humildade. Deus se fez pequeno. Salvação, luz para os gentios. Versículo-chave lá em Lucas 2, versículo 11: hoje vos nasceu o Salvador. Amém, pessoal? Irmãos, Jesus é o Salvador acessível. E em Lucas capítulo 3, Jesus é apresentado como o Filho aprovado. E nós podemos ver o ministério de João Batista e o batismo de Jesus. E a palavra-chave é arrependimento, que é mudança de vida. E também palavra-chave filiação, que é identidade em Deus. Versículo-chave está em Lucas 3:22, que fala: tu és o meu filho amado. Irmãos, Jesus nesse capítulo, Jesus é o Filho aprovado pelo Pai. Amém, pessoal? E em Lucas 4, o ungido em missão. Nós podemos ter uma visão geral da tentação no deserto e o início do ministério de Jesus. Palavra-chave: unção, que é capacitação espiritual, autoridade, que é poder da palavra. Versículo-chave em Lucas 4:18, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus, neste capítulo, ele é Jesus, que é o libertador ungido. Irmãos, Marcos revela o servo sofredor que vence pela obediência. E Lucas revela o Salvador compassivo que se aproxima da humanidade. Juntos, os dois mostram Cristo completo,
Rei, servo, profeta, salvador e senhor da história. Amém? Pegou a chave? Recapitulando. Marcos 13-16, Lucas 1:4. Nós vemos o plano Bíblia Viva que nos conduziu ao encerramento do Evangelho de Marcos e ao início do Evangelho de Lucas. O foco central foi a fidelidade de Jesus até o fim, a vitória da ressurreição e a entrada de um novo olhar sobre Jesus, e agora apresentado por Lucas com cuidado histórico e teológico. Esta semana, gente, nos conectou à cruz, à ressurreição e à promessa e à missão. Irmãos, na primeira parte, nós vemos o final do Evangelho de Marcos. Estou só recapitulando, né? Nós vemos a primeira parte do Evangelho. Na primeira parte, nós vemos o final do Evangelho de Marcos, de 13-16. Marcos 13, nós vemos vigilância e perseverança. Então, que Jesus alerta sobre os enganos, e nós estamos vivendo esse tempo de engano, pessoal. Relê Marcos 3:5, porque ele nos alerta para nós tomarmos cuidado, vigiando. Irmãos, ele fala de perseguições. A igreja está sendo perseguida nesse momento. Marcos 13, de 9-13. Ele nos chama a vigilância constante. Não é um dia sim, um dia não. É constante. E o versículo-chave, então, que fala tanto, gente. Marcos 13:3, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, aleluia. Irmãos, o discípulo não é chamado a controlar o futuro, mas a permanecer fiel no presente. Pegou? O discípulo, ele é chamado a permanecer fiel no presente. Capítulo de Marcos 14, entrega e obediência, unção em Betânia, adoração sincera, traição de Judas e interesse humano. Nós vemos tudo isso em capítulo 14. Nós também vemos no capítulo 14 a ceia, a nova aliança, o Getsemane e a luta interior e a obediência. Irmãos, versículo-chave, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14:36. Olha só, pessoal, a verdadeira fidelidade, ela se prova na obediência quando ela custa, entendeu? Quando a obediência custa, é aí que se prova a verdadeira fidelidade. A cruz em Marcos 15, julgamento injusto, rejeição do povo, morte de Jesus e o véu que se rasgou no templo. Irmãos, não esquece desse versículo. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Pessoal, só lembrando, a cruz revela quem Jesus é e até onde vai o amor de Deus. Capítulo 16, recapitulando a ressurreição, a parte mais importante ainda, a ressurreição depois da morte. Teve túmulo vazio, teve anúncio da ressurreição em Marcos 16:6. Ele ressuscitou, não está aqui, oh glória! Irmãos, a ressurreição confirma tudo que Jesus ensinou e prometeu. E quem é Jesus? No final de Marcos, Filho de Deus, servo obediente, vencedor da morte. Marcos termina mostrando que a fidelidade de Jesus sustenta a fé cristã. Amém, pessoal? E na segunda parte da leitura da semana 5, nós iniciamos o Evangelho de Lucas e, como já falados, Lucas 1, nós vimos a promessa e a certeza, o propósito do livro, anúncio do nascimento de João, anúncio de nascimento de Jesus, cânticos de Maria e Zacarias. Que tremenda essas orações, né, de Maria e Zacarias. Irmãos, o versículo-chave que você tem que pegar é para que conheças a certeza das coisas. Lucas 1:4, medita. Irmãos, a fé cristã é baseada em fatos e não em mitos.
Tá pegando? Lucas 2, recapitulando, o Salvador entra na história. Teve nascimento de Jesus, teve anúncio aos pastores, teve Simeão e Ana e teve Jesus que cresce em sabedoria. E o versículo-chave confirmando, hoje vos nasceu o Salvador. Olha só, pessoal, Deus age no simples e se revela aos humildes. Deixa no comentário, Deus age no simples e se revela aos humildes. Lucas 3, preparação e identidade. Lembrando que estou recapitulando. Preparação e identidade. João Batista prepara o caminho. E tivemos também o batismo de Jesus. Tu és o meu filho amado. Lucas 3:22, o versículo-chave. A identidade, gente, ela precede a missão. Primeiro nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Nova criatura em Cristo. E depois nós recebemos a missão que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. A missão declarada em Lucas 4. Teve tentação no deserto, teve início do ministério e teve declaração da missão. Irmãos, o Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4:18, versículo-chave, anote no seu caderno. E o ensinamento que podemos tirar desse capítulo é que Jesus, ele veio para salvar, para libertar e para nos restaurar. Amém, pessoal? E a palavra-chave da semana 5, anote. Fidelidade, obediência, ressurreição, certeza, salvação, identidade, missão. Amém? E esta semana, pessoal, me ensinou, eu espero que a você também, que Jesus foi fiel até o fim. A cruz não foi derrota. A ressurreição garante a esperança e a fé cristã é histórica. Eu aprendi que a fé cristã é histórica e você. Jesus é o Salvador universal. Irmãos, escreve no comentário e declara com a sua boca: Jesus foi fiel até o fim. A cruz não foi derrota. Irmãos, você que está passando pelo deserto carregando a sua cruz, saiba que a cruz não é derrota. E a Gólida Celeste, para terminarmos esse resumo, é que a fidelidade de Jesus na cruz nos dá certeza da salvação e coragem para viver a missão. Coragem e ousadia, irmãos. Amém? Pegou a chave? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque a nossa fé está firmada na fidelidade de Jesus. Obrigado porque Ele venceu a morte, confirmou as promessas e inaugurou um novo caminho de vida. Que tudo que foi lido, estudado nesta semana produz fé, maturidade, compromisso em nosso coração. Pai querido, em nome do Teu Filho amado, nós nos colocamos em reverência, Pai. Depois de termos caminhado por esta semana de leitura, de estudo, de revelação, nós reconhecemos que a Tua palavra é viva, poderosa e transformadora. Nós te agradecemos pela fidelidade de Jesus, que permaneceu firme até o fim, que não recuou diante da dor, que escolheu obedecer quando o caminho era a cruz e que venceu a morte pela ressurreição. Obrigado, Senhor, porque em Marcos nós aprendemos que a fidelidade sustenta a fé, que a vigilância guarda o coração e que a obediência, mesmo quando custa, conduz à vida. Aleluia. Obrigado, Pai, porque em Lucas nós aprendemos que a nossa fé não está baseada em mitos, mas em fatos, em promessas cumpridas, em uma história real de salvação. Cristo morreu por nós e ressuscitou na cruz. Obrigado, Pai, porque Jesus entrou na minha história. Obrigado, Pai, porque Ele se fez próximo de mim e Ele me abriu o caminho. Ele se tornou acessível para mim.
Pai, obrigado pelo meu resgate, pelo resgate da minha família, por aqueles que estão me ouvindo. Obrigado porque Jesus revelou que a salvação é para todos nós. Nós te pedimos agora, em concordância com aqueles que estão orando junto comigo, guarda o nosso coração do engano, Pai. Todo espírito de engano caia por terra em nome de Jesus. Como Jesus nos alertou, Pai, nos guarda do engano, Senhor. Ensina-nos a vigiar, ensina-nos a perseverar e a permanecer firmes, não apenas em palavras, mas em vida. Quando o medo tentar nos paralisar, Pai, lembra-nos de que Jesus venceu a morte. Quando o cansaço quiser nos fazer desistir, nos lembra sempre, Senhor, que a ressurreição é a nossa esperança viva. Quando a obediência parecer difícil, Pai, lembra-nos da oração de Jesus em Getsemane, Pai. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, assim como preparaste o caminho para a vinda de Jesus, prepara também o nosso coração para viver a missão que recebemos, que a nossa identidade esteja afirmada em Ti, Senhor, e que a nossa vida reflita o reino que Jesus anunciou. Consagramos diante de Ti tudo que foi lido nesta semana, cada capítulo, cada versículo, cada ensino, cada correção, cada promessa, Pai. Em nome de Jesus, que nada do que foi semeado se perca, que a palavra produza fruto em nós, fruto de fé, fruto de maturidade, fruto de compromisso verdadeiro. Abençoe cada pessoa que participou desta leitura, abençoe os novos na fé e os maduros na caminhada. Fortalece, Senhor, os que estão cansados e renova, Pai, os que perderam a esperança e confirma os que já caminham firmes contigo. Declaramos que seguimos em frente, não por força humana, não pela nossa própria força, mas pela certeza da salvação, pela vitória da ressurreição e pela fidelidade de Jesus. Nós entregamos essa semana em tuas mãos e te entregamos também nossas vidas, nossa casa, nossa família, e te agradecemos porque sabemos a tua palavra não volta vazia. Nós oramos em nome de Jesus, com fé, com esperança e com total confiança em ti, Pai. Amém e amém. Amém, pessoal. Que a graça do Senhor Jesus vos alcance a todos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar a tua curtida e se inscrever no meu canal. Seguimos firme. Seguimos constante, confiante e, sobretudo, seguimos 100% com Jesus. Deus te abençoe abundantemente.